Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, né? Eu sou Rivaldo Machado, seu professor de Geografia aqui do SAI Digital. E você, meu querido aluno do 8º ano, minha querida aluna do 8º ano, a gente está chegando aí no finalmente do nosso segundo bimestre, né? Encerrando esse livro 2 e muito bem encerrado, não é mesmo? Vamos acompanhando, fazendo atividade. E é dessa forma que tem que acontecer mesmo. Hoje nós continuamos aí nesse último capítulo, da 2, né? Que ela vai tratar ainda do continente americano, mas agora nós vamos tratar de ver o quê? Algumas características que são, por assim dizer, características chaves de tensões e conflitos. Então relembre um pouquinho das nossas aulas, principalmente da aula da semana passada, onde eu chamei a sua atenção para o seguinte, que nós acabamos encontrando que o continente americano é de uma diversidade, tem como principal característica essa coisa da pobreza e da riqueza que convivem lado a lado. Isso gera também algumas tensões e conflitos aí, certo? Então, nós já tratamos de ver alguns problemas mais de ordem na nossa última aula, relacionada com o quê? Com essa ordem relacionado com a política e com a economia, né? Então, grandes mudanças da economia, grandes mudanças na política, alguns protestos populares que nós temos aí, caso venezuelano, não sei até quando se vai ter uma solução, problemas que nós tivemos aí no Chile, na Bolívia, no Equador e assim por diante. No Equador? Não. Em Honduras nós vimos, você me desculpe, tá? Então é um continentezinho também que, por sua vez, apresenta dificuldades muito grandes, tá? Mas hoje a gente não vai falar dessa questão mais voltada para a economia e para a política, né? Das desavenças, que como diriam antigamente, das lutas de classe. Não é isso que vai pegar hoje não, né? A nossa principal preocupação hoje vai ser o quê? Vão ser conflitos que, por assim dizer, acontecem diretamente entre população e Estado dentro desse país, né? Um exemplo que nós encontramos aí, tá aqui, ó. A gente acha muitas vezes que ele é um continente muito calmo, a gente percebe aí a presença, né, de guerras que não são tão violentas, algumas crises e assim por diante, mas acontece que é conflito e são conflitos muito significativos que nós temos também no nosso continente americano, tá? Vamos ver como é que funciona isso? Por exemplo, lá atrás eu chamei a sua atenção para a questão mexicana, onde essa fronteira que nós temos aqui, ó, fronteira sul dos Estados Unidos e a fronteira norte do México, ela é uma região que ela aparece com uma quantidade muito grande de tensões políticas, né? E essas tensões políticas, elas acabam sendo caracterizadas pela presença disso aqui, ó, o famoso narcotráfico. Então, para a gente entender um pouquinho dessa relação com o narcotráfico, a gente tem que voltar um pouquinho na história de todo esse narcotráfico que nós encontramos aqui no continente americano, né? Então, esse tráfico de drogas, vamos falar aí mais, ele é intenso no continente americano, certo? O que acaba acontecendo? Nós vamos encontrar alguns países aqui que se destacam, como é o caso principalmente da Bolívia e da Colômbia também. O Peru possui, o Equador possui, mas Colômbia e Bolívia são as duas marcas muito fortes que nós temos aí. E principalmente lá no século passado, na Colômbia nós tivemos grandes cartéis produtores de uma droga, que é a cocaína, que esse pessoal enriqueceu assustadoramente. Se afinal de contas nunca ouviu falar da figura do senhor Pablo Escobar? Então aí são problemas que nós encontramos lá com essa moçada na Colômbia. Então eles produziam essa droga em grande quantidade. Qual era a grande jogada deles? Aqui, essa droga tem um valor muito pequeno. A hora que ela vai chegar aqui, ó, nos Estados Unidos, e são os norte-americanos os maiores consumidores dessa droga, certo? Então o que é que acaba acontecendo aí? Acaba acontecendo que a forma como eles encontravam para chegar até lá
variava em grande quantidade. Então se criaram esses grandes cartéis. A Colômbia, durante um período de tempo, ela teve essa disputa entre esses cartéis. Ainda ali esses cartéis tinham essa disputa contra o Estado contra um grupo de guerrilheiros que eram chamados de FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então durante muito tempo aí os colombianos, ou a Colômbia foi um país que apresentou uma quantidade de violência muito grande, né? Mas o norte-americano fez o quê? Ele foi lá tentar ajudar o problema na raiz. Então foram feitos muitos investimentos em território colombiano por parte dos norte-americanos para diminuir isso, porque isso traz para o americano um problema de saúde pública muito grande, que ele tinha muitos gastos, né? Depois de muitas tentativas, por exemplo, as FARC se renderam, não existe mais esse grupo de guerrilheiros na Colômbia. E os grandes cartéis também lá na Colômbia, eles basicamente foram desmantelados. Isso não quer dizer que esses países aqui, eles não continuem a produzir a tal da droga. Continuam, né? Só que o que mudou na jogada hoje? Os grandes cartéis não são mais aqui, eles são os grandes produtores. Quem assumiu esse papel de levar até os Estados Unidos foram os mexicanos, né? Então esses caras aí, eles criam as estratégias mais estranhas. Mas a tentativa maior é o quê? É atravessar a fronteira. Pulou do outro lado? Me salvei. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que nessa região aqui da fronteira, os mais diferentes aspectos ali, as mais diferentes regiões, você tem disputa. Hoje, nessa fronteira aí, com os Estados Unidos, também existem disputas por espaço, mas agora entre grupos narcotraficantes mexicanos. E quando você tem essa disputa, acaba acontecendo o quê? A violência é uma violência muito forte, que também nós acabamos percebendo que não vai ser muito diferente do que acontece no Brasil. O Brasil ele acaba tendo um papel muito forte também de ação desses grupos de narcotraficantes, porque funciona assim, ó. Para essa droga sair daqui, não diretamente para os Estados Unidos, mas principalmente para a Europa ou para a Ásia, se eles forem sair por aqui com essa droga, vai dar muito na cara. Daí acaba acontecendo o quê? Nós temos uma fronteira gigantesca com esses países da chamada América do Sul e, devido à extensão dessas fronteiras, é muito difícil de ocorrer a fiscalização. Então, é fácil de entrar com a droga no Brasil. E a partir de portos e aeroportos no Brasil, você distribui isso para a África, para a Ásia e para a Europa, né? Então, o Brasil acabou fazendo o quê? Só que não é o peruano, não é o boliviano, não é o colombiano que entra com essa droga e distribui lá. Foi criada toda uma rede aqui de grupos brasileiros de narcotraficantes, que eles recebem essa droga de lá e além de fornecer para o mercado interno aqui, eles tratam de fazer o quê? Ajudar nessa distribuição para lá. Então, volta e meia você ouve aí, né, uns exemplos desses grandes grupos relacionados com o narcotráfico, por exemplo, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, o famoso PCC. E aí vai existir no Nordeste também esses grupos. Então o Brasil passa por um problema e um problema muito grave quanto a isso, né? Porque além deles ter essa fonte de renda no narcotráfico, muitas vezes esses grupos no Brasil, eles acabam criando o quê? Toda uma rede de crime organizado que gera muita violência e que ataca o cidadão principalmente. Então isso é um desafio para o governo brasileiro hoje, é um desafio muito grande. Então existem e devem existir políticas públicas para desmantelar esses grupos aí, né? Porque você imagina assim, teoricamente em território brasileiro, quem é que tem o domínio disso aqui? Se a gente for pensar um pouco nas questões de geopolítica e de política mesmo, a hegemonia dentro do território brasileiro deve-se ficar por conta do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro deve agir aqui em questões de segurança pública. Para isso que ele tem polícia e exército, né? Mas só que muitas vezes a nossa polícia e o nosso exército não estão armados o suficiente quanto esses grupos. Esses grupos eles acabam fazendo o quê? Tomando porções internas dentro desse território e sem sombra de dúvidas, as grandes periferias e favelas das grandes cidades é o maior exemplo que nós encontramos disso.
A entrada do Estado, a fiscalização é muito difícil. Tá? E ainda lá nos Estados Unidos nós tínhamos aí, vira e mexe, o problema do racismo nos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos já ter aprovado a lei dos seus direitos civis, ainda nós sabemos que existem diversos problemas relacionados com grupos racistas dentro dos Estados Unidos aí, né? Mas como se não bastasse ainda, aí os Estados Unidos têm conflitos externos ao continente. Dá uma olhadinha a título de curiosidade e faz essa atividade para você ver como é legal isso aqui, ó. Os Estados Unidos também apresentam conflitos econômicos nas recentes disputas com a China. Faça uma pesquisa e um resumo apresentando as principais características desse conflito. Então não é um conflito interno só nos Estados Unidos, com os mexicanos, com o narcotraficante, ou mesmo entre a população com o racismo. Ainda nós tivemos conflitos econômicos lá com os chineses. Dá uma pesquisada nisso que você vai achar bem legal. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.